Sr. Presidente, cumprimento a si e aos restantes membros e à doutora Patrícia Silva Gonçalves, a quem agradeço a sua presença nesta audição. Doutora, vou começar por elencar o seu percurso profissional de uma forma um bocadinho mais esmiuçada, porque julgo que todo o detalhe é relevante para aquilo que nós hoje pretendemos aqui ouvir. De 2001 a 2009, a doutora exerceu as funções de economista na área de estudos económicos no Banco de Portugal. No período de 2009 a 2012, assumiu o seu primeiro cargo de chefia como coordenadora no Departamento de Estatística na área de balança de pagamentos do Departamento do Banco de Portugal, liderado pelo Dr. João Cadete Matos, atual Presidente do Conselho de Administração da ANACOM. Curiosamente, é o mesmo cargo que ele ocupou a quando da criação deste departamento, em 1993. Neste período exato, foi colega do Dr. João Manuel Coelho, atual vice-presidente da ANACOM, pois este era coordenador de outra área no mesmo Departamento de Estatísticas, no período de 2004 a 2011, a altura em que o Dr. João Coelho passa para a UTAL. De 2012 a 2013, mudou para a coordenação de outra área no Departamento de Estatística, neste caso o Núcleo das Contas Nacionais Financeiras do Banco de Portugal, onde, como sabe, o Dr. João Cadete Matos, atual Presidente da ANACOM, era o diretor. De 2013 a 2020, como membro da UTAL, ao fim de 2 anos do Vice-Presidente da ANACOM, Dr. João Coelho, ter ido para a UTAL, e 1 ano após ter assumido a coordenação deste organismo, é que efetivamente, a doutora Patrícia Gonçalves vai para a UTAL. Recorde-se que, em 2018, o Dr. João Coelho deixa a UTAL, onde já estava a doutora Patrícia Gonçalves, e vai para onde está a vice-presidente da ANACOM. Dito isto, objetivo e factualmente, nós vemos que no 9 dos últimos 12 anos da sua experiência profissional foram exercidos, e isto é absolutamente relevante, num contexto de reporte hierárquico direto, ou ao Dr. João Cadete Matos, atual Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, ou ao Dr. João Manuel Coelho, atual Vice-Presidente da ANACOM. Portanto, estes são factos históricos constantes do seu currículo. Bom, como sabe, do artigo 25º dos Estatutos da ANACOM, é fundamental a independência dos membros do Conselho de Administração. Mas, porquê é que isto é muito relevante? Porque o modelo de governança da ANACOM assenta em mandatos de 6 anos, muito rígidos, com exceções muito específicas consagradas na lei, em que, sendo um órgão colegial, constituído atualmente por 5 membros, sendo que por este facto um é presidente e outro é vice-presidente, havendo um terceiro membro, como é o caso, proposto, indigitado, que tem uma dependência hierárquica fortíssima, que não será inusitado presumir, que naturalmente também uma boa relação profissional e de companheirismo, como é que se pode garantir a independência da tomada de decisão face a um histórico de relação hierárquica desta? O PSD não compreende, não consegue vislumbrar, por muito que seja a boa intenção, como é que se garante essa independência. Pois é uma relação que eu diria que, de forma quase clara, nos impede de ter a boa fé de atender a este princípio de independência. Por esta razão histórica objetiva. Mas, neste momento, era absolutamente fundamental que o elemento agora indigitado para o Conselho de Administração tivesse a capacidade de ser um elemento que quebrasse o ciclo de litigância, de animosidade, que é comum, que já referimos várias vezes e que é causador, nomeadamente, de um processo de instalação do 5G em Portugal que está emparrado e que nos coloca no fim de todos os países da União Europeia a terem o 5G. Aliás, a doutora, na sua intervenção inicial, fez um rol de boas intenções para a persecução destas tarefas, mas há aqui um fator que para nós é altamente preocupante e que eu diria que inviabiliza o funcionamento regular do Conselho de Administração da ANACOM, sendo ele constituído por 5 elementos. Se for o caso da doutora Patrícia Gonçalves vir a ser o terceiro elemento a que se junta
aos outros dois, dos quais teve uma relação objetiva e hierárquica profunda, eu volto a repetir, nos 9 anos dos seus últimos 12 de atividade profissional, não estão garantidas estas condições essenciais à independência de funcionamento da entidade reguladora das comunicações e, pior, perde-se a última esperança que tínhamos de ser um elemento que pudesse alterar a balança a favor dos portugueses e de Portugal em relação aos grandes objetivos que estão por concluir. Segundo aspecto, poderia Vossa Excelência ter conhecimento do sector. Parece-nos relevante que um membro para uma entidade reguladora pudesse ter uma especialização ao nível da concorrência, um mestrado, um estudo aprofundado na área da concorrência. Não é o caso. Tem uma carreira brilhante, de facto, mas como economista. Ponto. Pensei, bom, terá eventualmente uma passagem na área das comunicações eletrónicas, no tradicional sector das telecomunicações, conhece o mercado, conhece os players, conhece os desafios. Não se vê uma única linha para além do utilizadora de PC que a ligue ao sector das comunicações. Portanto, não há qualquer justificação que possa abonar a esta indigitação. Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Muniz e Paulo Neves. Relativamente à primeira questão sobre o meu percurso e o meu currículo. De facto, nos 12 anos de atividade no Banco de Portugal, trabalhei durante 4 anos com o Presidente da ANACOM, o Dr. João Cadete de Matos, a quem reconheço uma elevada capacidade de gestão e de liderança e de visão estratégica das organizações. O Dr. João Cadete de Matos era diretor e eu era coordenadora de nível intermédio. Na mesma altura e nos mesmos anos, fui colega do vice-presidente da ANACOM, o Dr. João Miguel Coelho, e depois vim desempenhar aqui na UTAU, no ambiente de colaboração, também funções na unidade por ele chefiada. E a quem reconheço também uma elevada capacidade de gestão e que teve um papel muito importante na afirmação das análises realizadas por esta unidade. E isto para dizer que, de facto, trabalhei com ambos em contexto de entidades independentes, na prestação de serviço público e sempre num trabalho independente e colaborante. Portanto, não estamos a falar de ter trabalhado em empresas privadas, estamos a falar num trabalho em empresas públicas, entidades públicas e, portanto, ao serviço do interesse público e sempre com grande independência. Por exemplo, posso dizer que no caso da UTAU, em que essa relação talvez fosse até mais próxima, a UTAU é uma unidade constituída por um pequeno grupo de técnicos. Técnicos esses altamente especializados e com elevado grau de responsabilidade nas funções que desempenham. E, portanto, o que há, na verdade, é uma complementaridade de conhecimentos mais do que uma relação hierárquica, embora necessariamente tenha existido. E, portanto, vejo até como uma mais-valia o facto de ter trabalhado com ambos no decurso do meu percurso profissional, não só porque, desse ponto de vista, conhecem também o trabalho que eu desenvolvi, mas sei que a ANACOM conta no seu Conselho de Administração, na sua presidência, com 2 pessoas fortemente independentes e absolutamente determinadas na defesa do interesse público. Relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou também sobre o conhecimento do setor. Bom, eu nunca trabalhei no setor das comunicações anteriormente, nunca tive aí cargos de chefia ou de gestão e não tenho, desse ponto de vista, qualquer impedimento ou incompatibilidade para o exercício das funções. Nem sequer tive algum tipo de relação laboral com alguma das entidades que operam nestes mercados e que me pudesse, de alguma forma, toldar a isenção no exercício das minhas funções. Em termos técnicos, em termos de competências técnicas, sabemos que o maior conhecimento sobre aquilo que é o mercado das comunicações em Portugal e da própria regulação do setor, que ele reside nos próprios quadros da ANACOM e compete ao Conselho de Administração potenciar esse conhecimento, esse know-how e, no fundo, utilizá-lo ao serviço da missão da entidade reguladora. Isto para dizer que, no fundo, eu tenho uma formação de economista, uma sólida formação e um sólido conhecimento da economia e dos mercados, mas, naturalmente, como qualquer membro do Conselho de Administração, terei de fazer alguma aprendizagem de aspectos mais específicos com o quadro pessoal da ANACOM, que é, aliás, de elevada competência e elevada dedicação, mas dizendo que não vejo nisso uma fragilidade. Quanto à composição do próprio Conselho da Administração da ANACOM, como o Sr. Deputado disse,
todos os membros atuam de forma absolutamente independente e, portanto, não há ali uma relação hierárquica que pudesse, de alguma forma, condicionar essa independência. E, portanto, o que eu considero é que mais importante até do que garantir se as pessoas tiveram alguma competência, até técnica semelhante, eu diria que mais importante do que isso, ao garantir que existe uma pluralidade em termos de existirem no Conselho de Administração da ANACOM juristas, economistas ou engenheiros, o que é fundamental é garantir que todos os membros do Conselho de Administração partilham um conjunto de valores que são absolutamente essenciais para o desenvolvimento da missão, e que são isenção, independência, compromisso com o serviço público e transparência de atuação. E considero que, em termos do meu currículo, tenho provas dadas nessa matéria, porque todas as entidades onde eu trabalhei, e nomeadamente esta última da UTAU, sabemos que está sempre sujeita a um elevado escrutínio público, escrutínio político, e, portanto, penso que essas condições estão perfeitamente salvaguardadas. A doutora Patrícia Gonçalves, na sua intervenção, reconheceu que não tem conhecimento específico na área de telecomunicações ou comunicações eletrónicas, nem experiência na área da concorrência. E volto a frisar que me parece que está a fazer uma confusão em relação à função e à exigência de independência do vogal do Conselho de Administração da ANACOM. A doutora refere que trabalhou sempre em entidades independentes, públicas. O facto aqui não é se trabalhou em entidades independentes públicas. O que é relevante é a sua independência da sua posição num Conselho, no qual o Presidente e Vice-Presidente foram seus superiores hierárquicos durante praticamente grande parte da sua carreira profissional. Essa é a questão de fundo. E levanta-nos enorme preocupação, adensou-nos a preocupação, que este novo elemento que irá constituir o Conselho de Administração da ANACOM possa não ser aquele desanuviar que o mercado expectante estava, digamos, a ansiar, nem ser o elemento que possa desequilibrar a favor do país e da persecução dos objetivos. A doutora falou, são as suas intervenções, sobre a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. A proposta do Governo que está em discussão, por exemplo, em relação ao Serviço Universal, que é uma matéria fundamental, remete a ANACOM completamente arredada desta discussão. Eu diria que me parece razoável que a ANACOM não tivesse uma posição vinculativa em matéria de decisão política que ao Governo compete, mas pelo menos que tivesse que fosse ouvida e que tivesse um parecer sobre essa matéria. Gostava de ouvir como é que interpreta uma proposta do Governo em que a ANACOM é completamente excluída daquilo que é a definição e decisão do Serviço Público Universal. Segunda pergunta, também na sequência daquilo que a doutora falou. Dá aqui uma ideia que a defesa do consumidor e do consumidor de comunicações eletrónicas é de facto um bem maior, é um bem fundamental, mas no mercado temos que ter o equilíbrio entre os vários players e não se pode olhar para isso de uma forma que prejudique os fornecedores e os próprios operadores, porque senão tem um desequilíbrio que não é saudável. E a pergunta que lhe faço é, na proposta do Governo, em matéria de rescisão antecipada de contratos, está previsto que para a segunda metade dos contratos se considere apenas 10% das mensalidades vicendas como contrapartida por essa rescisão. Ora, estes 10% das mensalidades vicendas dessa segunda metade pode não cobrir os custos iniciais de instalação. E, portanto, há que analisar e ser justo naquilo que são os anseios e defesa do consumidor, mas concomitantemente naquilo que é a defesa dos investimentos dos operadores. Quer dizer, nós não podemos ter uma visão unilateral. E eu gostava de ouvir a sua opinião, quer sobre essas duas questões concretas daquilo que é a proposta do Governo para a transposição da norma europeia das comunicações eletrónicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para terminar, porque é a última resposta que tem para dar, terminam aqui as intervenções dos grupos parlamentares, tem 3 minutos para responder ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Muniz, pelas questões que coloca. E, começando pela primeira questão das considerações gerais, não tendo trabalhado no setor das comunicações, não há, portanto, aqui nenhum impedimento, nem há aqui portas giratórias. Mas eu tenho uma sólida formação e experiência em economia e de mercados. E tenho a forte convicção de que, para podermos atuar, precisamos de informação fiável,
de qualidade para podermos tomar as decisões. E isto é verdade tanto no plano macroeconómico como no plano da regulação e supervisão, até a nível individual, nas decisões da esfera privada das empresas e das famílias. Relativamente ao percurso, e só para terminar esta questão, queria frisar então e esclarecer melhor. Eu não apenas trabalhei em entidades independentes, como atuei sempre com independência. E a garantia maior disso é olhar ao meu percurso e, por exemplo, aqui no caso da UTAU, em termos das análises realizadas, essa independência foi sempre efetuada, mas também necessariamente no Banco de Portugal. Portanto, é normal que haja aqui alguma apreensão, e eu compreendo, mas quero deixar aqui a garantia absoluta da minha atuação independente, pessoal e organizacionalmente, relativamente ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da ANACOM. Relativamente à questão que coloca sobre o serviço universal, portanto, considero que o serviço universal, de facto, deve ser uma decisão, em última instância, política. Portanto, faz parte, é uma decisão política. Sabemos que o serviço universal é que deve ser prestado a todos na sociedade portuguesa, tanto no caso das comunicações eletrónicas como no caso dos serviços postais. Mas diria que era natural que a ANACOM, enquanto entidade reguladora, enquanto entidade onde reside o maior conhecimento técnico e da regulação do mercado, tanto no caso das comunicações eletrónicas como no caso dos serviços postais, tenha de ser ouvida em matéria de definição específica e técnica desse serviço universal, até porque isto é uma peça basilar da própria regulação, portanto, tem interligação com outros domínios da regulação que importa serem atendidos e, portanto, usar as competências da ANACOM nesse sentido. Mas continuo a concordar inteiramente que é uma decisão política, mas na qual a ANACOM deve ser ouvida. Relativamente à questão que o Sr. Deputado coloca sobre o equilíbrio entre os players e saber se é suficiente a questão das fidelizações, as fidelizações e os custos, ou sobretudo os encargos por cessação antecipada, têm que ser encargos estabelecidos, como eu disse, com base em critérios objetivos. E esses critérios objetivos têm que ter em conta necessariamente o custo de investimento específico, como eu também disse, foi feito por parte da operadora naquele cliente. Os custos com a instalação e a ativação do serviço, os custos dos próprios equipamentos que são cedidos, e, portanto, tem que haver previamente uma avaliação isenta e tecnicamente clara de quantos são estes custos e quanto é que é preciso recuperar da parte da operadora no caso de uma cessação antecipada do contrato por parte dos consumidores. E, portanto, nesse objetivo estou inteiramente de acordo. Portanto, o regulador não compete só a defesa do interesse dos consumidores, compete-lhe também, e como grande importância, o desenvolvimento do mercado. E para o desenvolvimento do mercado é absolutamente crucial que as operadoras e que as empresas presentes no mercado tenham capacidade, nas suas margens de lucro, para fazer investimento, para inovar, particularmente no mercado como das comunicações eletrónicas, sujeito a um elevado nível de transformação e de exigência. E, portanto, isto para dizer que quando eu digo que é importante defender o consumidor, eu digo que isso é assim, salvaguardando o justo equilíbrio com a garantia de que as empresas que intervêm atuam no mercado concorrencial, porque isso é bom. O mercado concorrencial não tira o lucro às empresas. O mercado concorrencial o que faz é que, salvaguardando a capacidade de investimento das empresas, que elas possam ter incentivos para desenvolver ofertas de serviços de comunicações que vão ao encontro das necessidades dos utilizadores. E penso que é essa a pedra primordial da regulação do setor das comunicações. Obrigada.